Boa noite, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui nesta noite em mais um momento com Deus, mais um momento da palavra. Eu e minha esposa, gratidão nesta noite porque ela está aqui comigo, né, amados? A esposa tem que caminhar do lado do seu esposo, né? E nós temos que ter comunhão numa só carne, né, amados? Glória a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui. Aqui quem vos diz é Christian e missionária Gláucia, né, amados? Minha rainha. Nós estamos aqui hoje, nesta noite, para falar sobre a área sentimental, né, amados? É uma das áreas mais afetadas hoje entre as famílias, os casais, que muitas das vezes não entende como funciona esta convivência a dois. A convivência a dois, amados, é algo muito difícil, né? Porque nós temos muitas situações, você tem que conhecer o seu esposo e conhecer a sua esposa e entender que você vai caminhar com alguém do teu lado. Então, isso é algo novo, né? Porque quando a gente está lá começando as coisas, né? A gente começa sempre o quê? Aprendendo. Mas a gente aprende muitas das coisas sozinho, a gente observa os nossos pais, né? Mas hoje a gente tem uma família, a gente tem um casamento a zelar. E como que a gente zela este casamento? Mediante a isso, amados, eu vou entregar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para que vocês possam entender como funciona um casamento, uma vida a dois, né? Que está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Então, o que diz essa palavra? Que você vai começar a ter uma vida a dois com alguém que você muito ou pouco conheceu. Você vai ter que conhecer no decorrer do tempo, nos dias, mas se você estiver caminhando com a palavra do Senhor, como disse aqui, o Senhor vai te entregar uma esposa abençoada, um esposo abençoado. A área sentimental, ela não pode ser afetada quando você começa a ter comunhão e viver a dois com a sua esposa. É você e ela, vocês têm um entendimento. Ela é tua companheira, ela é tua amiga, o esposo tem que ser amigo da esposa, e assim a vida dois começa a ter o quê? Uma união em Cristo, numa só aliança. Deus, ele não vê duas pessoas quando a gente se une, Deus vê uma pessoa somente. Então muitas das vezes a gente dá a legalidade para ser atingido aonde? Na área sentimental. O esposo se chateia com a esposa e vice-versa, e acabam que não tendo mais comunhão, com o passar do tempo acabam se afastando e se tornam grandes amigos dentro de casa. Isso não pode acontecer, nós temos que sempre estar unidos, né? A chama do amor tem que estar sempre quente, porque se esfriar é como a gente na igreja. Se a gente não busca a presença de Deus, o nosso espiritual esfria e nós não temos comunhão com Jesus. Quando começamos a não ter comunhão com Jesus, o inimigo começa a trabalhar na nossa vida e vai trabalhar na nossa casa, na nossa família, e principalmente no casamento. E o casal é algo que tem que estar muito firmado em Cristo, porque é nós que direcionamos a nossa casa. Se a tua área sentimental estiver afetada, se a mulher não se sentir amada e o homem também não se sentir amado, começam a deixar as coisas, né, que o Senhor entregou de lado, a família de lado, os filhos de lado, e toda a área vai ser afetada, mas principalmente o casal. Então você tem que caminhar com a sua esposa do lado, num só espírito, buscar fortalecimento na tua vida espiritual, no teu casamento, na tua família, para que você possa seguir em frente. Você tem que amar a sua esposa tem que te amar, um servir o outro e andar em comunhão de espírito, decidir as coisas junto e nunca se afastar um do outro. Quando que a gente se afasta? Quando a gente começa a sair da presença de Deus, a gente começa a sair da nossa comunhão familiar, porque o inimigo, ele trabalha na brecha, né? Então nós temos que fechar as brechas, caminhar um do lado do outro. Amém, minha rainha? Amém. Isso mesmo, né? Aproveitando o gancho ali da palavra, né? Eu vou aqui nesse versículo que o Senhor desceu ao meu coração. O versículo 25, né? Que fala assim: vossos maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que eu quero te dar um segredinho do céu agora, né? Para você colocar em prática, né? Porque é um ensinamento através desse versículo, né?
para com que você ore como esposa, para com que seu vosso marido ame a noiva de Cristo, assim como Jesus amou a noiva de Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo. Ore para com que seu esposo seja apaixonado pela noiva de Cristo. Ore para com que ele venha ter uma sede santa de amor, sede pela noiva de Cristo. E na medida que você orar, você vai ver uma grande diferença, porque em primeiro lugar é amar a Deus acima de todas as coisas, num relacionamento, numa área sentimental. Então você tem que entender que primeiro o seu esposo e você tem que amar a Cristo acima de tudo, a noiva de Cristo, como Jesus Cristo amou. Então ore, busque nesse sentido e depois você vai ver que ele vai estar apaixonado pela noiva de Cristo. E depois disso, minha filha, vai mudar muita coisa, porque daí ele vai começar a te ver diferente, como uma mulher de Deus, como a noiva de Cristo. Porque nós, mulheres, somos noiva de Cristo. E o tratamento vai ser diferente, vai ser diferenciado. Vai haver comunhão, vai haver concordância, união, porque o Senhor vai ser a base, o principal alicerce do relacionamento, da área sentimental. Esse é um dos segredos da chave espiritual no mundo espiritual. Porque uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ore para com que seu cônjuge seja um líder sacerdotal, espiritual dentro do seu lar. Porque o primeiro ministério é a família, né? Então tenha a sabedoria. Se você não sabe orar, peça para o Espírito Santo, para com que ele ensine. E ele ensina, porque muitas vezes nós não sabemos orar nem clamar.